Muito bem, continuando com a nossa resolução do exame da 12ª classe do ano 2022, na sua primeira chamada, nesse caso concreto da disciplina de Química, vamos para o número 11. De lembrar que a primeira parte já foi resolvida e o link se encontra na descrição deste vídeo, ok? Então vamos lá, o número 11 diz o seguinte: da reação, duas moléculas, deixa eu passar aqui até a reação, eles deram duas moléculas de pentóxido de nitrogênio em equilíbrio, formando 4 dióxido de nitrogênio, isso tudo no estado gasoso, ok? Tudo está no estado gasoso, e isto mais oxigênio, também no estado gasoso. Tem-se seguintes valores, então eles deram os seguintes valores, eu vou representar aqui mesmo. Pressão de pentóxido de nitrogênio igual a 8, não está bem visível, então a pressão desse cara aqui é 8, e pressão de dióxido de nitrogênio desse cara aqui é 4, e pressão de oxigênio é 6, então desse cara aqui é 6. Então eles querem saber qual é o valor de Kp na mesma temperatura, então nós já sabemos para expressar o Kp para esta reação é bem simples, então Kp tem que ser igual à pressão de quê? Pressão de dióxido de nitrogênio, ou seja, a pressão dos produtos ao cubo elevado aos seus respectivos coeficientes, vezes a pressão do oxigênio elevado a 1, que eu nem preciso escrever, dividido por pressão de quê? De pentóxido de nitrogênio, ok? Elevado ao seu coeficiente, que é 2 ao quadrado. Então daqui é só substituir em valores numéricos, isso tem que ser igual ao quê? Pressão de dióxido de nitrogênio é igual a 4. Então temos aqui 4, só que está elevado a 4, ok? Está elevado a 4. Deixa eu passar muito bem isso. Então, a pressão do dióxido de nitrogênio está elevado a 4. Então, coloco aqui 4 elevado a 4. Isto vezes a pressão do oxigênio. Então, fico com vezes 6 isso. Então, teremos aqui vezes 6, ok? Está muito embaixo, mas ok. Então, temos aqui 4 elevado a 4 vezes 6, ok? Isso tudo que divide pressão do pentóxido de nitrogênio é igual a 8. Então, tem que ser 8 elevado ao quadrado, ok? Então, essa pequena continha que nós vamos fazer aqui. Então, continuando, o Kp tem que ser igual, deixa eu ver, 4 elevado a 4, deixa eu escrever isso como sendo 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ainda vezes 6. Tudo isso que divide o quê? Vai dividir 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado. Ok. Aqui eu posso reescrever isso como sendo o quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 6. Tudo que divide, 8 é a mesma coisa, ter 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4, ok? Então vamos lá, começar a simplificar alguma coisa aqui. Eu consigo cortar um 4 de baixo com um de cima, um 4 de cima com um de baixo. 2 vezes 2 dá 4, então posso cortar esses dois. Posso cortar estes dois com um 4 de cima, porque 2 vezes 2 dá 4, né? E corto com aquele 4 de cima, sobram apenas 4 vezes 6. E 4 vezes 6 é exatamente igual a 24. Então, meu Kp tem que ser igual a 24, ok? Então, meu Kp tem que ser exatamente igual a 24. Vamos ver nas alternativas. Kp igual a 24 está exatamente representado na alternativa C, ok? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 12, diz o seguinte. Dado o seguinte sistema químico em equilíbrio. Então, eles deram um sistema também em equilíbrio. Vamos lá representar a sua reação, visto que não está muito bem visível. Então, eles deram dois átomos de nitrogênio, isso gasoso, é a mesma coisa que azoto, nitrogênio. Reage com oxigênio também gasoso, isto em equilíbrio forma duas moléculas de óxido de nitrogênio, ok? Muito bem, também gasoso. Então eles querem saber as concentrações de azoto. Então quem é azoto? Azoto é esse cara aqui, é nitrogênio. Então as concentrações de azoto e oxigênio são respectivamente 3 e 2. Então azoto é 3 e oxigênio é 2. Mol por decímetro é a mesma coisa molar, aqui também molar. Mol por decímetro é o mesmo que molar. Então eles querem saber, sabe-se que o valor da constante de equilíbrio é 2. Então eles deram uma informação, Kc é igual a 2. Eles querem saber o quê? Querem saber qual é a concentração de óxido de nitrogênio. Então eles querem saber a concentração desse cara aqui. Então para resolvermos isso, é só expressar a expressão de constante de equilíbrio para esta reação. Então, Kc tem que ser igual ao quê? Concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. Nos produtos só temos a concentração do óxido de nitrogênio. Então, vai ser elevado a 2, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração de azoto, elevado ao seu coeficiente, que é 2, vezes a concentração do oxigênio, elevado ao seu coeficiente, que é 1, que eu nem preciso escrever. Então, eles deram que o Kc é 2. Então, daqui, nós já sabemos que este Kc aqui, este Kc vale 2. Então, isso implica dizer que no lugar do Kc eu vou colocar o 2, ok? No lugar do Kc eu coloco 2. Tem que ser igual, ok? Agora, no lugar do... Eu sei que Kc, ok? Eu já sei que Kc é igual a 2. Ok, no lugar do óxido de nitrogênio, eu vou colocar a concentração dele mesmo, ok? Então, vou colocar a concentração do óxido de nitrogênio elevado ao quadrado, que nós queremos, ok? A concentração dele que nós estamos à procura. Dividido pela concentração de azoto. A concentração de azoto nós conhecemos, é 3, então ficamos com 3 aqui elevado ao quadrado. Vezes a concentração do oxigênio, vezes 2. Então, caímos numa pequena equação, né? Então, aqui temos o quê? Teremos o seguinte, teremos 2. Deixa eu te escrever com uma outra cor. Aqui nós teremos
seguinte, 2 dividido por 1, que é 2 mesmo, tem que ser igual à concentração de óxido de nitrogênio ao quadrado dividido por 3 ao quadrado dá 9. Então, 9 vezes 2. Então, daqui eu posso multiplicar cruzado, concentração de nitrogênio, de óxido de nitrogênio, vezes 1. Isto implica dizer igual à concentração do óxido de nitrogênio mesmo. Então, fico com concentração do óxido de nitrogênio ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes 9 vezes 2. Então, 2 vezes 9 vezes 2, ok? Então, daqui eu tenho o seguinte, a concentração do óxido de nitrogênio ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 9, 36. Então, isso tem que ser igual a 36. Isso está ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada disto. Então, daqui eu tenho que a concentração de óxido de nitrogênio tem que ser igual a esse 2, quando passa para lá, extrair a raiz quadrada de 36, ok? Então, continuando deste lado aqui, eu tenho o seguinte, que a concentração do óxido de nitrogênio tem que ser igual a raiz quadrada de 36 é exatamente igual a 6 molares, ok? Então, a concentração do óxido de nitrogênio é exatamente 6 molares. Vamos nas alternativas, 6 molares, ou seja, 6 mol por decímetro é a mesma coisa, 6 mols por decímetros cúbicos, ou por decímetros mesmo. Está exatamente na alternativa C. Está mol por decímetro por causa da raiz quadrada. Estava elevado ao quadrado. Imagine mol ao quadrado por decímetro ao quadrado. Se você extrair raiz quadrada disso, vai ficar com mol por decímetro mesmo. Por isso está aqui mol por decímetro, ok? Então não estranhe por não estar em mol por decímetros cúbicos, ok? Muito bem, então vamos para o número 13. O número 13 diz o seguinte. Dado o sistema químico em equilíbrio, muito bem. Vamos passar da variação para melhor nos situar. Então temos HNO, ácido nítrico nesse caso, no estado aquoso, reage com 2 moléculas de água, ou seja, uma hidrólise. Isto em equilíbrio forma o íon nitrato, ok? O íon nitrato, isto mais o íon hidrônio, o catião hidrônio, ok? Então nós queremos saber, eles estão a perguntar, identifica um dos pares conjugados. Muito bem, isso é muito simples de observar. O que acontece? Os pares conjugados são aqueles elementos que têm diferença de um próton, ou seja, a diferença de um hidrogênio apenas. Um hidrogênio, então, veja aqui, na reação direta da esquerda para a direita, o que aconteceu? Aconteceu que este cara aqui, ácido nítrico, doou a molécula de água um hidrogênio H+. Logo, se tornou quem? Se tornou H3+. Era H2O. Aqui se tornou H3+. Quer dizer que recebeu um hidrogênio do ácido nítrico. E, por sua vez, quando o ácido nítrico doa um hidrogênio à água, ele é um ácido, ok? É um ácido de Bronsted-Lowry. Esse que recebeu é uma base. Quer dizer que esse aqui é uma base. Agora, na reação inversa, ou seja, do produto para os reagentes, voltando para os reagentes, vamos analisar. O que aconteceu? Aconteceu que este catião hidrônio forneceu um hidrogênio a este aqui, devolveu um hidrogênio a este íon nitrato para se tornar quem? Para voltar a ser o ácido nítrico, ok? Então, se este cara aqui é um hidrônio, deu um hidrogênio ao anião nitrato, então esse aqui é um ácido de Bronsted, quer dizer, cedeu prótons. E este que recebeu é uma base, ok? É uma base. Então, aqui é só pegar pares conjugados. Pares conjugados é só pegar um ácido nos produtos e uma base nos reagentes. Uma base nos produtos e um ácido nos reagentes. Então, como é que seria os pares conjugados? Vamos lá escrever aqui. Um dos pares conjugados pega um ácido nos produtos, nos reagentes, nesse caso, que é o ácido nítrico. Ácido nítrico é um ácido nos reagentes. E eu vou pegar uma base conjugada nos produtos, ok? Então, e o quê? E a base nos produtos, qual é a base que está nos produtos? Esse cara aqui é o nitrato. Então, fico com NO3-. É um dos pares conjugados. Agora, outro par conjugado é o que sobrou, que é a base que está no reagente, ok? A base que está no reagente, ou posso escrever qual é a base que está nos reagentes? É água. E ácido que está nos produtos. Esse ácido aqui que é o catião H3O+. Então, está aqui os dois pares conjugados. Ou esse aqui. Então, eles querem um dos pares conjugados. Então, se nós formos analisar as opções, um dos pares conjugados aqui, nós notamos que na alternativa A não, está ácido nítrico e água. Então, está fora. A alternativa A está fora, porque está ácido nítrico e água. Alternativa B, ácido nítrico e íon nitrato. Então, é exatamente isto aqui. A alternativa B é este par conjugado que eu escrevi aqui, ácido nítrico e íon nitrato. É isso aqui. É um dos pares conjugados que ele estava a dizer para identificar. Ok? Então, vamos para o número 14. O número 14 diz o seguinte, dadas as seguintes amostras X, vamos lá passar essas amostras que eu não estou a conseguir enxergar bem. Então, temos a primeira amostra, que é a nona, né? A nona amostra diz o quê? C2, ok, não é C2, começa com H2. Começa com H2, C2 ou 4. Então, esse aqui é o oxalato, né? É ácido, sei lá, já esqueci. E C7H5O2, ok? E temos uma outra amostra, vou escrever a vermelho. Qual é essa amostra? A amostra 10. Qual é essa amostra 10? Temos OH e H3O+, ok? E temos a terceira amostra, vou escrever a preto. Qual é a amostra? A amostra 11. Qual é essa amostra? Está a dizer ácido sulfúrico e ácido íon sulfurato, né? H3, opa, aqui é H3. Então, H3SO4+.
Depois temos a 12ª amostra. Onde é que vou escrever a 12ª amostra? Vou escrever mais para lá em cima. A 12ª amostra. É só para todas estarem no mesmo local. Temos o quê? A 12ª amostra temos ião nitrato e SO3, 2, ok? Eu não sei se é 2 ou 2, né? Então eles querem saber qual destas amostras é um par conjugado. Então, nós sabemos que o par conjugado tem que ter diferença de um hidrogênio, somente isso. Primeiro, devem ser semelhantes. Segundo, devem ter diferença de um hidrogênio, só isso. Então, se nós analisarmos a amostra, vamos lá analisar aquela que eu escrevi lá em cima. Amostra 12. A amostra 12, vejam que não tem nenhum hidrogênio, então logo já estávamos a arriscar. Então, a amostra 12 está fora. Onde está a amostra 12? A opção D está fora. É a amostra 12, nem tem hidrogênio. Amostra 11. Amostra 9. Essa amostra 9 tem o quê? O que temos aqui? Temos 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios, e neste outro par conjugado temos 5 hidrogênios. Opa, não temos diferença de um hidrogênio, temos diferença de 3 hidrogênios, então já arriscamos essa amostra também, não faz parte. Então a opção A também está fora, a opção A não tem. E a amostra 10, vamos lá, amostra 10. A amostra 10, o que nós temos? Temos um hidrogênio aqui e temos 3 hidrogênios aqui. Temos diferença de 2 hidrogênios, então a amostra 10 também está fora. Então se a amostra 10 está fora, a opção B também está fora, ok? E a amostra 11, quantos hidrogênios temos aqui? Perceba que nós temos 2 hidrogênios aqui e aqui temos 3, diferença de um próton, ou seja, a diferença de um hidrogênio. Então, quer dizer que um deles cedeu próton, cedeu ao outro, ou esse deu, na verdade, quem cedeu, esse recebeu. O ácido, o ião sulfato, né? Sei lá, o ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico, mas não sei como é que designaria. Então, ele recebeu. Então, isso aqui sim é um par conjugado. Logo, a opção correta é exatamente a alternativa C, ok? Que vem que diz que a amostra 4 é um par conjugado, ok? Então, vamos para o número 15. O número 15 diz o seguinte, dadas as seguintes partículas, ok? Então, também é a mesma vibe, deram algumas partículas. Partícula 1, o que nos deram aqui? NH4+, e partícula 2 deram o que? H, ácido perclórico, e a partícula 3 deram o que? Deram ião hidrônio, cationo hidrônio. A partícula 4 deram o que? Deram amoníaco, NH3, e a partícula 5 deram o que? Deram CHO2. Isso aqui eu acho que é anião. É anião que não sei, um ácido carboxílico, sei lá. Então eles querem saber, identifique qual das partículas tem que formam, identifique as duas partículas que formam um par conjugado. Então, isso aqui com base naqueles 2 exercícios que fizemos, tu consegues identificar qual deles forma um par conjugado, ok? Então deve ter a diferença de um hidrogênio. Primeiro devem ser semelhantes, ok? Então, 1 e 2 são semelhantes? Não são semelhantes, então estão fora. Veja que aqui é amoníaco e aqui é ácido perclórico, então não são semelhantes. Então estava fora a opção A, porque esses dois não são semelhantes. 1 e 2 não são semelhantes. 1 e opção B, 3 e 4 são semelhantes. Aqui temos já cationo hidrônio, aqui temos amônio. Não são semelhantes, então nem podemos analisar se tem diferença de um hidrogênio ou não. Não são semelhantes, está fora. Então vamos analisar 1 e 4. 1, deixa eu sublinhar com uma cor, deixa cá. 1 e 4, vamos analisar 1 e 4. São semelhantes sim, NH. Ok, agora vamos ver a diferença de hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos aqui no NH4? São 4 hidrogênios, óbvio. Então temos 4 hidrogênios aqui. E aqui no NH, no outro NH3, são 3 hidrogênios, lógico, né? Se NH3 são 3 hidrogênios. Então, na verdade, temos a diferença de um hidrogênio, ok? Um tem um hidrogênio a mais. Então, lógico que estes sim são os pares conjugados que aqui formam. Os pares conjugados formam com o elemento 1 e 4. Logo, a opção correta é exatamente a opção C. Então, D também estava fora. Vamos para a próxima questão, ok? Número 16. Diz o seguinte, o ácido carbônico, ok? O ácido carbônico é este aqui. Não sei se está visível, mas vou escrever ácido carbônico. Este cara aqui tem um valor de constante de acidez, ou seja, Ka é igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7, por ser fraco. Qual é o seu valor? Qual é o valor da constante de basicidade do íon hidrogênio, do íon hidrogênio carbonato a 25 graus Celsius, ok? Então, eles querem saber qual é a constante de basicidade. Ok, então, aqui este ácido carbônico, CO3, este se dissociando, vamos dissociar ele em H+, mais o íon carbonato, né? Menos. Então, eles querem saber qual é a constante de basicidade desse cara aqui. Então, na verdade, nem precisas analisar pela essa dissociação que eu aqui apresentei. Então, o que acontece? Nós já sabemos que a 25 graus Celsius que eles colocaram aqui, a 25 graus Celsius, nós já sabemos que a 25 graus Celsius, o KW é igual ao quê? É igual a 10, 1 vezes 10, ou seja, é a mesma coisa escrever 10, né? Então, o KW é 1 vezes 10 elevado a menos 14, a 25 graus Celsius. E também nós já sabemos que a 25 graus Celsius, o KW é igual à concentração
é igual à concentração de OH menos vezes a concentração de H+, ok? Então, se o KW é isso, e nós sabemos que quando se trata de OH menos, representa o quê? Representa a base. E quem representa a base, a constante que representa a base, é o KB. Então, aqui, podemos escrever como substituir como KB. E isto aqui, H+ representa um ácido. Qual é a constante que representa o ácido? Os ácidos é o Ka. Então, nós também podemos expressar o KW como sendo igual ao KB vezes o Ka, ok? Então, esta fórmula vai nos ajudar a calcularmos o KB que eles estão a requisitar aqui. Eles querem saber qual é o valor do KB e eles deram o valor do Ka, ok? Então, vamos lá. E a partir daqui, dessa expressão, se nós queremos o KB, isolando o KB aqui, desta expressão, nós temos que o KB tem que ser igual ao KW dividido por Ka, ok? Então, como nós já temos o KW, é 1 vezes 10 elevado a menos 14 a 25 graus Celsius, dividido por o quê? O KB. KB eles já nos deram aqui, equivale, dividido pelo Ka nesse caso, que é este valor aqui. 1 vezes 10 nada. 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, substituímos no valor do Ka, que é 4,4 vezes 10 elevado a menos vezes 10 elevado a menos 7, ok? Vezes 10, não sei o que está se passar aqui. Então, fica vezes 10 elevado a menos 7, ok? Então, eu não sei, tem uma tabela de auxílio aqui, 1 dividido por 4, muito bem, temos este valor aqui. Então, tem uma tabela de auxílio que eles deram aqui. Então, meu KB tem que ser igual ao que? 1 dividido por 4,4, isto vezes 10 elevado a menos 14. Este 10 elevado a menos 7, quando sobe para o numerador, fica vezes 10 elevado a mais 7, ok? Então, troca o sinal do seu expoente. Deixa eu escrever mais para baixo para confundir. Então, aqui fica o vezes 10 elevado a menos 14, vezes 10 elevado a mais 7, mais 7, ok? Porque tirei do denominador para o numerador. Então, isso tem que ser igual ao quê? Vamos lá ver na nossa tabela de auxílio. Nós conseguimos perceber aqui 1 dividido por 4,4, tá aqui, 1 dividido por 4,4. Então, 1 dividido por 4,4 equivale a 0,227. Então, venho para aqui e substituo. Isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 0,227, ok? 0,227 ainda tem vezes 10 elevado ao quê? 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a mais 7. É só somar os expoentes. Menos 14 mais 7 dá exatamente menos 7, ok? Então, meu KB tem que ser igual ao quê? Eu posso andar com a vírgula para deixar bonito este número. Então, este 10 elevado a menos 7 me indica que eu tenho que andar 7 vezes para a esquerda, mas eu quero andar no sentido oposto. Então, vou andar uma vez para cá, fico com 2,27 vezes 10 elevado ao que? Vou ter que aumentar uma unidade lá, ficar menos 8, ok? Porque eu andei no sentido contrário, e andei uma vez só. Se eu andasse para a esquerda, iria diminuir. Então, o meu KB é exatamente isso. KB igual a 2,27 vezes 10 elevado a menos 8. Vamos ver isso. 2,27 elevado a menos 8. 2,27 elevado a menos 8 está exatamente representado na alternativa C, ok? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz, é o número 17, né? Diz o seguinte. A questão número 17 diz o seguinte. O trimetilamina, ok? Tem um valor da constante de basicidade. Então, acho que é a mesma situação que a anterior, é similar. Então, eles deram KB o trimetilamina é igual ao quê? Igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 4, né? A menos 4, a menos 5, ok? A menos 5. Então, elevado a menos 5. Muito bem. Então, qual é o valor da constante de acidez? Então, eles querem saber também o valor da constante de acidez. Ali calculamos o valor da constante de basicidade. Então, com as mesmas informações, nós sabemos que o KW a 25 graus Celsius é igual ao quê? É igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E nós sabemos que o KW é calculado pelo Ka vezes KB, ok? Então, daqui, se nós queremos isolar o Ka, nós queremos saber o Ka, ok? Queremos saber quanto vale o Ka. Estamos aqui à procura do Ka. Então, se nós queremos o Ka aqui, a constante de acidez tem que ser igual ao KW dividido pelo KB. KW vezes dividido por KW, nada. Dividido pelo KB, ok? Então, nós já temos todos os valores necessários, é só substituirmos. Continuando aqui, eu terei o quê? Terei o seguinte, Ka tem que ser igual ao quê? KW 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por... Qual é o valor do KB? É igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. Isto tem que ser igual ao quê? Organizando isto, deixa eu escrever um pouco mais para baixo. Organizando isto, eu tenho que o Ka tem que ser igual ao quê? 1 dividido por 6,4, isto vezes 10 elevado a menos 14,
ok? Vezes o quê? Este 10 elevado a menos 14, quando eu subo com ele para o numerador, eu vou trocar o sinal do seu expoente, então fica vezes 10 elevado a mais 5, como era menos 5, ok? Então, isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao quê? Não sei se eu preciso terminar isso aqui. Ok, vamos lá continuar daqui. Então, o meu KA tem que ser igual. Agora, eu já sei que esta divisão aqui, esta razão, como não permite entrar com máquina, deve dar. Então vamos para a nossa tabela auxiliar. A nossa tabela auxiliar, 1 dividido por 6,4. Está exatamente aqui. Então 1 dividido por 6,4 é exatamente igual a 0,15625. Ou seja, 15.625. 0,15.625. Então subindo para lá, vamos subir, vamos descer, aliás. Então vamos dizer aqui, esta parte 1 dividido por 6,4 equivale a 0,15.625. Ainda tem o quê? Tem vezes 10. Vezes 10, ainda tem vezes 10 elevado ao quê? Vamos lá, 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a mais 5. É só somar os expoentes. Então, somando 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a mais 5, somar menos 14 mais 5 dá menos 9, ok? Então, vamos lá, vamos organizar um pouco a questão, a resposta. Então, meu KA tem que ser igual ao quê? Este 10 elevado a menos 9 me indica que eu tenho que andar 9 vezes para a esquerda para poder tirar, mas eu quero andar para a direita. Então, se eu quero andar para a direita, eu vou andar uma vez só. Andando uma vez para cá, fico com 1,56225 vezes 10 elevado ao quê? Andei para o sentido oposto, então vou ter que aumentar nos pontos, fica elevado a menos 10, ok? Então o meu KA tem que ser 1,56 vezes 10 elevado a menos 10, mas também eu posso escrever o quê? O meu KA tem que ser igual a, ando duas vezes, aqui andei uma vez, né? Posso andar duas vezes, mais uma vez para cá, fico com 15,625 vezes 10 elevado a menos 11, porque andei mais uma vez, ok? Então pode estar assim ou assim, vamos lá ver nas opções. Vamos ver, aqui tem 1,56, 1,563, aqui é 1,56, ok, 1,56 vezes 10 elevado a menos 10. Está exatamente na alternativa A, 1,56 vezes 10 elevado a menos 10. Então é exatamente a alternativa A desta questão, ok? Muito bem, indo para o número 18, diz o seguinte: sabe-se que a constante de acidez Ka do ácido fluorídrico é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 4 e a sua concentração numa determinada solução é de 3,35 mols por decímetro. Qual é o seu grau de ionização? Ok, então esta questão também é simples de fazer. É bem similar às questões que fizemos anteriormente, só que aqui envolve o grau de ionização. Então, o que acontece aqui? Eles deram que o Ka é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 4. E a concentração do ácido fluorídrico, esse cara aqui, é igual a 3,35 mols por decímetro, que é a mesma coisa molares, ok? Decímetros cúbicos. Então, eles querem saber o seu grau de ionização. Então, nós já sabemos pela fórmula, temos uma fórmula específica para calcular o grau de ionização. Nós já sabemos que o grau de ionização, sabemos que o Ka é exatamente igual ao alfa ao quadrado vezes a concentração dessa dada substâncias. Então, nós teremos que o Ka tem que ser igual ao alfa ao quadrado vezes a concentração deste ácido, que dessa substância aqui é o ácido fluorídrico, ok? Então, se nós queremos isolar o alfa, se eu quero isolar o alfa, não tem mistério quanto a isso. Eu digo que o alfa ao quadrado tem que ser igual ao Ka. Esta concentração do ácido, quando passa para lá, passa dividido pela concentração do ácido fluorídrico. Então, isto implica dizer, se eu quero o alfa, somente o alfa, então tenho que extrair a raiz quadrada deste alfa, passando para lá. Então, digo que o alfa tem que ser igual à raiz quadrada de quem? A raiz quadrada de Ka dividido pela concentração do ácido fluorídrico, ok? Então, o meu alfa é de obter através desta expressão. Então, substituindo isto, eu tenho que o alfa tem que ser igual ao quê? Raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? Vamos lá. Ka eles deram aqui. O Ka é 6,67, então eu fico com 6,7 não 67, vezes 10 elevado a menos 4, ok? Tudo isso que divide 3,35, ok? Então, fazendo essa continha aqui, deixa eu ver, vamos lá ver nos cálculos auxiliares se tem algo que aproxima aquilo, 6,67 dá 2, exatamente. Então, esta razão aqui, vamos lá, escrever mais para cá, né? Então, eu tenho que o alfa tem que ser igual a raiz quadrada de 6,7 dividido por 3,35. Raiz quadrada disso tudo ainda tem vezes 10 elevado a menos 4, ok? Isso tem que ser igual. Na nossa tabela auxiliar, eles deram o valor desta divisão aqui, 6,7 dividido por 3,35. Então, na nossa tabela auxiliar, eles deram que 6,7 dividido por 3,35 é exatamente igual a 2. Então, no lugar daquela toda conta, em vez de nós sofrermos emagrecendo fazendo aquilo,
iremos somente colocar o 2. Então vamos ficar com raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Já como ficou fácil. Isso tem que ser igual. Se eu tenho raiz do produto de dois fatores dentro, eu posso separar como sendo raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de quê? 10 elevado a menos 4, ok? Então, o meu alfa tem que ser igual. Raiz quadrada de 2, eu não sei, mas vamos ver na nossa tabela auxiliar. Pode ter raiz quadrada de 2. E eles já colocaram aqui que raiz quadrada de 2 é exatamente igual a 1,41, ok? Então vamos para cá, vamos substituir no lugar da raiz quadrada de 2 é 1,41, ok? Então, no lugar da raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Ainda tem vezes 10. Essa conta nós conseguimos fazer. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 4 é só cortar dividir esse menos 4 por 2 e simplificar com o índice da raiz que é 10. Então vai ser vezes 10 elevado a menos 2. Então esse seria o nosso alfa. E fazendo esse alfa, este aqui é o nosso alfa, mas também podemos obter o alfa em percentagem. É só multiplicar ele por 100%. Então multiplicando por 100%, o nosso alfa também pode ser representado em percentagem como sendo 1,41%, ok? Pode estar assim, 1,41%, ou pode estar assim, como sendo o alfa sendo 1,41 vezes 10 elevado a menos 2. Ou pode estar representado 1,4%. As duas coisas, essas duas formas serão as mesmas. Então vamos lá ver isso. Na verdade não multiplicaram por 100, então ficamos na primeira situação. 1,41 vezes 10 elevado a menos 2, não 1,4%, ok? Então 1,41 vezes 10 elevado a menos 2 está exatamente na alternativa C desta questão, ok? Então vamos para o número 19. O número 19 diz o seguinte: calcule o pH da água a temperatura de 25 graus Celsius, sabendo que o valor do produto iônico é 10 elevado a menos 14. Na verdade, isso nem precisamos saber, sabemos que a água é neutra. Então, se a água é neutra, o pH é igual ao pOH, que é igual a 7. Então, nem precisamos saber, está exatamente na alternativa D. Ou podes ficar a sofrer dizendo que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a KW. Ou seja, a concentração de OH- vezes a concentração de H+, é igual ao que? 10 elevado a menos 14. Só que essas duas concentrações, aqui é 10 elevado a menos 7, aqui é 10 elevado a menos 7. Então, multiplicando essas duas, tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Então, isso implica dizer que a concentração de H+ é igual à concentração de OH- na água, nesse caso, que é igual a X, ok? Então eu posso dizer que X vezes X tem que ser igual a 10 elevado a menos 14, ok? Isso implica dizer que X ao quadrado, que é X vezes X, tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Isso implica dizer que se eu quero X, X tem que ser igual a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, ok? E raiz quadrada de 10 elevado a menos 14 é a mesma coisa ter 10 elevado a menos 7, ou seja, X é igual à concentração de OH-, que é igual à concentração de H+, que é igual a 10 elevado a, que é igual a 1 vezes 10, que é igual, aqui é 10, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Eu quero o pOH. pOH é dado pela seguinte expressão: pOH é igual a menos logaritmo da concentração de OH-. E quanto vale a concentração de OH-? É igual a 10 elevado a menos 7. Então vou ficar com, isso tem que ser igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 7, ok? Então, fazendo isto aqui, nós já sabemos que esse menos 7 passa para a frente do logaritmo, então vou ficar com menos, que multiplica o que? Menos 7 vezes logaritmo de 10, isso na base 10, ok? Sabemos que logaritmo de logaritmando igual a base, isso sempre dá 1. Logo, fazendo menos com menos costuma dar mais, então POH tem que ser igual a mais 7. Ou seja, POH é igual a 7. E, consequentemente, pH igual a 7, porque somando ambos, pH mais pOH sempre tem que dar 14, ok? Então, ali nem precisava de emagrecer, sofrer, só dizerem, só calcule isso na água a 25 graus Celsius. pOH igual a 7, não precisa emagrecer, fazer esses todos os cálculos, ok? Então, vamos para a próxima questão, que é o número 20. O número 20 diz o seguinte: determina o valor de pH a 25 graus Celsius numa solução de hidróxido de sódio, de concentração a 0,001 decímetros mol por decímetro. Então aqui também é bem similar àquela questão. Eles deram hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio desse cara aqui é uma base fraca. A primeira coisa é dissociar o cara. Vamos ficar com NH mais OH menos. Então se a concentração dele é 0, concentração de hidróxido, nesse caso não de OH, concentração de hidróxido de sódio é igual a 0,001, ok? Que é a mesma coisa escrever o quê? Em base 10. A mesma coisa escrever 1 vezes 10,
1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado a menos 4, porque tem 4 números depois da vírgula, ok? Molares, é a concentração dele. Então, se a concentração dele é essa, em uma base fraca, ele se dissocia, é uma base forte, aliás, ele se dissocia por completo. Isto implica dizer, se aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 4 molares, quando dissocia-se, aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4 molares, aqui também vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4 molares. O que nos interessa é esse cara aqui, a concentração de OH-, para que nós possamos calcular o seu pH, ok? Então, nós já temos a concentração de OH-, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Só que eles estão a dizer calcule a 25 graus Celsius. Logo, estão a assumir que o KW, eles já deram ali 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, nós queremos achar a concentração de H+, para podermos calcular o seu pH, ok? Já sabemos que o pH é dado pelo menos logaritmo da concentração de H+, ok? De H+. Então, vamos lá. Nós já sabemos que a concentração de OH, a concentração de OH-, vezes a concentração de H+, isto te remete igual a KW, ok? Então, se tu queres a concentração de H+, ok? Isso tem que ser igual a o quê? Tem que ser igual à razão do KW dividido pela concentração de OH-, ok? Então, tu já tens tudo isso, é só vir aqui e finalizar. Tu tens que a concentração de H+, tem que ser igual ao KW dividido pela concentração de OH-, ok? Então isso tem que ser KW 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por o quê? Vai dividir pela concentração de... Vai dividir pela concentração de quem? De OH-. E qual é essa concentração de OH-? É exatamente do hidróxido de sódio, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Então aqui tu tens o quê? Dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4. Isso tem que ser igual ao quê? Vai ter que ser 1 vezes 10 elevado a menos 14, mesma vibe de sempre. Pega este que está no denominador, sobe para cima, vai ser vezes 10 elevado a mais 4, porque estava no denominador, quando sobe, troca o sinal do expoente. Então a concentração de H+, tem que ser igual ao quê? Multiplicação de mesmas bases, mantém a base, 10 elevado, soma os expoentes, menos 14 mais 4, fica menos 10, ok? Então já tens a concentração de H+, o que precisa é só calcular pH. Então pH tem que ser igual a menos logaritmo da concentração de H+, ok? Então isso tem que ser igual ao quê? Menos logaritmo de quem? Concentração de H+, é 10 elevado a menos 10, ok? Então a resolução de logaritmos é bem básico, é só dizer que o seu pH tem que ser igual ao quê? Esse expoente vem para frente do logaritmo, vem para trás, esse expoente vem para trás do logaritmo, multiplica. Então ficas com menos 10, menos 10 que está a multiplicar o quê? Que está a multiplicar o menos o quê? Menos logaritmo de quê? De 10 na base 10, ok? Então nós já sabemos que este logaritmo aqui, 10 na base 10 vai dar 1, só que como tem esse menos vai ser menos 1, então isso tem que ser igual a menos 10, que multiplica menos 1, ok? Então o seu pH na verdade tem que ser igual ao quê? Fazendo essa multiplicação, menos 10 vezes menos 1, menos com menos costuma dar mais, e 10 vezes 1 costuma dar exatamente 10, ou seja, o seu pH tem que ser igual exatamente a 10, ok? Então pH é igual a 10, vamos ver nas opções, pH tem que ser igual a 10, está exatamente representado na alternativa C. Então vejo que o vídeo está ficando um pouco mais extenso, e se por acaso gostou da resolução, se perceber algo, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, comente e até a próxima, tamo juntos.